Muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite. Eu não sei em qual horário você está assistindo esse programa. Este é o Praise Podcast, nosso programa do Ministério de Louvor e Artes da Igreja Batista da Lagoinha Matriz, em parceria com a Rede Super de televisão, onde você provavelmente está assistindo esse programa. Por que eu falei bom dia, boa tarde, boa noite? Porque pode ser que você esteja assistindo pela internet, né? Ou alguma reprise em qualquer horário, e tem muita gente que tem mandado para a gente, inclusive, testemunhos com relação a como que Deus tem impactado, né? Através dos convidados que vêm aqui, como que Deus tem falado através desse programa que é uma iniciativa do Ministério de Louvor e Artes da Lagoinha Matriz, em parceria com a Rede Super de televisão, e também da Fábrica de Artes, onde nós estamos aqui hoje, inclusive. Você que acompanha o programa desde o primeiro episódio, né, deve estar se perguntando por que o cenário mudou assim de repente, de uma semana para outra. Nós estamos aqui na Fábrica de Artes, que é esse espaço que realiza, né, esse programa em parceria com a Rede Super. Se você é de Belo Horizonte e quiser vir conhecer, na Rua Formiga 450, no bairro Lagoinha, bem próximo à Igreja Batista da Lagoinha, onde os Ministérios de Artes têm espaços aqui para poder se desenvolverem, para estudarem, para se capacitarem cada vez mais. E também é um instituto cultural com aulas de instrumentos musicais, vocal, coral, dança, teatro, artes plásticas, artes marciais e tantas outras manifestações de artes a gente tem aqui na fábrica. Então você é nosso convidado. Eu quero aproveitar para deixar aqui então o @Fábrica de Artes Oficial, que é o perfil no Instagram da fábrica, onde você pode acompanhar muito mais do que esse pequeno spoiler que eu trouxe para você aqui também. Nós temos também o College, que é o @college.fa, que é a plataforma EAD da Fábrica de Artes, onde você consegue encontrar os cursos que a gente dá presencialmente aqui, mas também ali de forma online, para poder estudar a hora que você quiser, de qualquer lugar do país que você quiser. Você tem acesso aos nossos cursos da fábrica para ser abençoado e principalmente para você fazer a utilização disso para os ministérios de artes da sua igreja, já que o College é totalmente voltado para artes dentro da igreja, para artistas cristãos, né? E o desenvolvimento disso no momento de culto, no momento das reuniões e em tudo que a gente faz como igreja ali. Você sabe também, ou se não sabe, eu vou falar agora, eu nunca faço esse programa sozinho, eu sempre estou bem acompanhado com alguém que participa do Ministério de Louvor comigo ali na Matriz, e hoje quem está comigo é a pastora Dani Baião. Bem-vinda, Dani. Obrigado, Felipe. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui. E hoje, casa nova, hein? Lugar diferente, né? Lugar diferente. Na verdade, casa nova para mim, porque para ele já é a casa dele. Aqui a fábrica, gente, é um espaço maravilhoso que a gente tem tido o privilégio de colher. É um legado, né? Que vem de uma época muito, muito linda para a nossa igreja e para a igreja brasileira como um todo, né? E hoje até a gente está com um convidado que tem uma relação gigantesca com todo esse legado. Especial demais, tá especial demais. A gente está aqui com pastor, adorador, tecladista, compositor, grandes músicas aí que às vezes você canta na sua igreja, você nem sabe, mas é dele, foi ele que fez. E ele está também à frente do Projeto Adoradores, que é uma igreja aqui em Belo Horizonte, uma igreja relevante, casado com a Daniela, pai de 4 filhos, né? E nós estamos aqui hoje recebendo o pastor Sóceles Mendes. É uma honra para nós ter você aqui conosco. Muito obrigado, gente. Eu fico honrado, muito feliz de estar aqui com vocês, de vir a esse lugar. Eu tinha vindo uma vez aqui, é um lugar maravilhoso. O ministério, né, da Fábrica de Artes e a vida da Igreja da Lagoinha, que a gente nem tem o que dizer de tanta bênção que é para a vida da cidade, para a vida da nação. É uma alegria estar aqui com vocês. A fábrica que nasceu há uns 12 anos, e aí eu até concluí, mas assim, a gente está aqui hoje porque eu quero agradecer, inclusive, o Carlão, que é um grande amigo que eu tenho, diretor da Rede Super de televisão já há alguns anos, né? Que a gente tem o programa sempre transmitido e sempre foi gravado lá na TV, mas agora a gente trouxe o programa aqui para a fábrica por uma série de questões. Uma delas é exatamente a gente ter a oportunidade de mostrar para vocês aqui esse estúdio D14, que é um estúdio de gravação nosso da fábrica, uma sala grande. Para você ter uma ideia, a gente está aqui com uma equipe de aproximadamente 5, 6 pessoas ali atrás, em um espaço que foi construído há mais ou menos uns 12 anos, visando isso, né? Visando capacitação ministerial das pessoas. Hoje é um instituto cultural onde a gente recebe pessoas até que não se manifestam com relação à questão de religião, né?
Recebemos pessoas de todos os tipos, né? Aceitando, as portas da fábrica estão abertas para que as pessoas possam aprender, para que elas possam estudar artes. Mas nasceu como uma extensão da igreja, né? O que continua sendo até hoje. E 12 anos atrás, uma época em que essa questão do diante do trono, da música, tinha uma força, né, tão grande para a nossa igreja. E eu já trazendo para o contexto do pastor Sóstenes, né? Eu não quero falar de 12 anos atrás, eu quero falar de mais antes ainda. A gente estava relembrando aqui algumas coisas lá do início da década, final da década de 80. E eu acho que talvez tenham coisas que sejam anteriores a essa que eu queria que você falasse um pouco. Porque o senhor sabe o tamanho do respeito que eu tenho por você. Obrigado, Felipe. Pelo seu ministério, pela sua família, a aliança que nós temos, do legado de vocês, né? Mas eu queria que você me contasse até coisas que talvez eu não saiba, de lá do início, da sua infância, de como que o evangelho entrou na sua vida, foi através dos seus pais ou através de alguma liderança. Conta pra gente um pouco, que eu acho que o pessoal de casa vai ficar feliz de saber disso também. Olha, tem história demais, tem muita história. Eu, criança aqui na Lagoinha e nos Confras, a gente dormia naquele prédio da escola, naquelas salas, e muita história dos meus pais, com o pastor Márcio, com a pastora Renata, com a igreja, com o início da igreja aqui, lá no bairro Sagrada Família, aqui na Lagoinha. Muita coisa que é uma história da Igreja Batista no Brasil, e que meus pais estavam envolvidos. Eu participava indiretamente quando criança, né? Depois na adolescência, e depois quando eu comecei a atuar ministerialmente, eu caminhava muito aqui com a Lagoinha. Então foram muitos projetos com Kings Kids, com o André, com a Ana, né? A amizade, o relacionamento com toda essa equipe, todos esses irmãos que desde o início criaram, né, essa cultura e esse mundo de frutos para Deus na área da música, do louvor, da adoração. Então é muita história e eu me alegro muito de participar, eu me alegro muito de estar aqui, de ver o fruto na vida de vocês. Nós estamos falando de algumas histórias lá atrás, alguns anos na Batista da Floresta, muitos irmãos. É um registro de histórias da igreja na cidade. E é um privilégio fazer parte disso. Né? E você sempre envolvido com o louvor, com a adoração, sempre tocou, desde essa época que seus pais eram de Lagoinha, então? Não, meus pais nunca foram da Lagoinha. Tinham muita amizade, né? Muita amizade, porque o início da Renovação Batista é marcado aqui. Uhum. E meu pai e vários pastores, como Rosivaldo de Araújo, eu cresci com esses irmãos. Enéas Tonini, pastor Márcio, e então todos aqueles líderes do ministério da Igreja Batista, em que a renovação incendiou todos e incendiou a cidade, o Brasil, aquilo, de alguma forma, eu estava envolvido. Como criança, fui me envolvendo nisso. Na adolescência, já tinha esses vínculos, essas amizades. E desde que eu comecei a atuar, de alguma forma, foi com a música, foi com louvor, adoração. E assim que eu fui... De criança ou foi algo que você descobriu já na adolescência, já numa fase mais... Lá pelos 12 anos, na minha igreja local. Que legal. Então... Tanto essa história dos batistas, a história da Batista da Lagoinha, da Batista da Floresta, a minha história com esses irmãos, meus pais, tudo isso tem um eixo central, que é igreja local. Sim. O vínculo com a igreja local, a minha igreja local, lá no Batista, lá na Sagrada Família, Igreja Batista Filadélfia, nossos vínculos com as igrejas batistas, fazendo os encontros, os congressos, isso foi gerando oportunidades de desenvolver ministério, desenvolver talentos, de desenvolver relacionamento e, sobretudo, de ouvir o chamado de Deus. Então, desde o início, no louvor, na música e nos relacionamentos. A gente estava falando aqui sobre um início aí já trazendo um pouco mais à frente, né? Quando o prédio da Lagoinha, esse prédio que as pessoas conhecem porque vem na televisão, porque vem nos DVDs, recentemente ele tinha sido inaugurado e eu fui num lançamento do projeto do CD
Na época não existia DVD, era só CD, né? Acho que não existia DVD na época ou já existia DVD? Não tinha DVD. Não tinha, só VHS. VHS e estava começando os CDs. Os CDs era uma novidade. 1997? 1997. Eu não tinha essa lembrança da data exata, né? Eu sei que eu era um meninão e vim no lançamento do CD Santo é o Teu Nome, que foi um projeto que o senhor gravou e tinha participação especial da Ana. E o primo meu, o Isaac, né? Mandar um abraço pro Isaac, que deve estar assistindo a gente. Se não tiver, eu mando só o recorte dessa parte para você, para que você nunca diga que o seu primo nunca lhe mandou um abraço na televisão. Tá aí, Isaac, mandado um abraço. E manda o meu abraço, porque o Isaac, ele é marcante demais para nós. Pra quem não é, né? Uma amizade, é uma alegria. A gente só tem histórias muito alegres. Então, meu abraço pro Isaac também aí. Pense num baiano barulhento, e engraçado, e boa praça, e muito honesto em tudo que faz, muito competente, é o Isaac, em tudo que ele faz, saudade demais. E aí, nessa época, a gente andava só junto, né? Os primos, 2 primos, ele tinha recém-chegado há alguns anos, na verdade, em Belo Horizonte, para estudar aqui. Então a gente andava muito junto. Eu fui a convite dele no lançamento do CD Santo é o Teu Nome, que foi marcante para mim, né? Marcante ali, aquele culto grande, aquela quantidade de pessoas, uma igreja que tinha recém-inaugurado. E ali Deus movimentava muitas coisas. Você tem lembranças assim? Na época eu acho que talvez a gente não consegue ter, quando a coisa está acontecendo, a plena dimensão do que é, mas você tinha noção do que Deus estava preparando para fazer no Brasil através daquele movimento que começava a nascer mais ou menos ali? Aquele CD é um divisor de águas na minha vida, no ministério, e eu tenho certeza que para muitos que participaram. Porque a partir daquele CD, o Senhor me levou a uma dedicação integral para o ministério. Eu tinha um estúdio, produzia para o mercado publicitário, e aquele CD especificamente, a produção dele, a finalização dele, o lançamento dele, é a marca de eu deixar toda a atividade comercial e me dedicar exclusivamente ao ministério. Então ele tem essa história para mim, além das músicas. As músicas foram dadas por Deus de uma forma muito especial. Elas representam muitas histórias para a minha vida, né? Começar do Em Adoração, que é uma música muito marcante para a minha vida, e através daquele CD, essa música, ela alcançou muita gente. Então, o CD, ele expressa uma carga de ministrações de Deus para a minha vida, para a vida de nós que participamos daquela produção, para a vida da Ana Paula. Marca também essa mudança de estação na minha vida ministerial, o início da dedicação integral ao ministério do Senhor. E ali o irmão começou a viajar, né? E congressos, ministrações. Ali ainda não nascia o Projeto Adoradores. Não. O Projeto Adoradores como igreja foi em 2004. É bem mais recente. Em 1997. Eu comecei a viajar em 1993 e desenvolver o ministério de ir ministrando sobre louvor, adoração, ministrando as músicas, desde antes lá na Igreja Batista da Floresta com o Vozes da Promessa. Mas como ministério que o Senhor levantou através do estúdio em 1997, e marcando o início do CD Santo é o Teu Nome. O pastor tem um negócio, antes de você perguntar, o pastor Sócio tem um negócio interessante que é o seguinte: ele sabe escolher baterista. Porque o Isaac é maravilhoso e o Naum também. Naum que posteriormente caminhou quantos anos? Caminha até hoje, né? Até hoje. O Naum caminha comigo há 25 anos. Isso, gente. Os dois não fui eu que escolhi. Não. Não, os dois foram enviados por Deus. Realmente foram 2 pessoas que vieram fazer parte de uma aliança de vida. E o Naum, até hoje, o Isaac foi estudar, foi criar sua vida, sua família, mas até hoje essa alegria da amizade. E o Naum, graças a Deus, uma bênção do Senhor, até hoje comigo, viaja, até hoje servindo na igreja, 25 anos de caminhada juntos. Eu não poderia mandar um abraço pro Isaac e não mandar um abraço pro Naum, né? Um abraço, Esses dias a gente teve um contato pelo WhatsApp e eu tô com saudade de você, irmão. Vamos encontrar um dia para tomar um café, você é muito precioso. Eu lembro claramente do Naum, de tantas coisas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi assim, alguém ministrando só ele e o baterista, antes de vocês começarem a ministrar, eu não lembro onde foi, mas eu lembro que o irmão chegou com o Naum
e começaram a montar as coisas. Eu falei assim, eu estava acostumado a ver... Não existia VS, né, Dani? Na época não existia nada disso de VS, de clique, nada que a gente usa hoje. Não existia nada disso. Se você queria ministrar uma coisa e que soasse um som de guitarra, tinha que ter um guitarrista ali tocando. E chegou os dois para poder ministrar. Eu falei assim, será que vem alguma coisa boa de Nazaré, né? Só dois? Só o baterista e o tecladista? Será que isso vai dar certo? Rapaz, mas foi uma atmosfera. Eu só lembro de eu cair no chão ajoelhado, chorando, e o Espírito Santo falando comigo. Porque ele não está, né, pastor, preso à nossa estrutura humana, né? O Espírito Santo, ele move, ele flui. Eu tive uma experiência, eu ia perguntar outra coisa, mas já que você tocou nesse assunto, eu tive uma experiência, essa mesma que você teve. Eu tenho familiares e amigos que são lá do Projeto Adoradores, e eles me convidaram para ir na festa de tabernáculo. E chegou lá no primeiro dia da festa, eu falei, uai, mãe, é festa mesmo? Que eu não vi aquela estrutura, não vi todo mundo. A minha mãe, não, assim... vai começar daqui a pouco. E a gente lá de fora, num tempo de comunhão. E aí, quando a gente entrou, estava só o pastor Sócio no teclado e o Naum na bateria. E eu falei, mas cadê todo mundo, né? E aí ele começou o culto falando assim, gente, como que a gente começa um culto? Aí um irmão gritou, orando, então ora, por favor. E depois, o que a gente faz? A gente canta, então vamos começar a cantar a igreja. Eu quero ouvir a palma de vocês. Hoje nós não temos aqui uma estrutura porque a igreja vai louvar o Senhor. Olha só. Eu saí de lá... assim, impactada. Tá chorando agora. Impactada. Eu fiquei assim, Deus, como que pode? Não é a nossa estrutura. Aleluia. Não é o que a gente faz, é a sua presença. E entre uma música e outra, o Naum abaixava o som, né? Ali o ritmo continuava o mesmo, mas ele abaixava o volume para a igreja. Ele falava, eu quero ouvir suas palmas, eu quero ouvir vocês cantando. Aí nas músicas celebrantes, eu quero ouvir vocês dançando. Agora venham para frente, vamos adorar ao Senhor. Eu quero ver vocês se manifestando ao Deus que vocês creem. Aleluia. E eu saí impactada demais. Eu queria que você falasse sobre isso. A gente está tão acostumado a essa caixinha, né? A questão da nossa estrutura, que é bom ter o VS. É bom ter todos os músicos ali. A luz, mas é bom demais, tudo coopera. E a técnica é boa, Deus é um Deus de excelência. Mas eu fui num culto como igreja, celebrando uma festa, algo grande, que estava só você e o Naum lá, e fluiu, e foi maravilhoso, né? Fala pra gente um pouco mais disso, assim, como... Eu saí de lá e falei assim, meu Deus, como que a gente faz isso, né? A riqueza é um elemento do reino de Deus. O reino de Deus é o reino mais rico que existe e, por toda a eternidade, é o único reino e toda a riqueza pertence a Deus. Então, nossa caminhada é sempre de expansão de riqueza. Então, a igreja, ela cresceu e se tornou rica. Então, hoje nós temos muito recurso. E aí eu estou falando de se tornar rica, não é só pensando em dinheiro, pensando em tudo quanto é recurso, possibilidade, oportunidade, feitos. Então, nós somos muito ricos. E pensando também fisicamente... As igrejas em todo lugar cresceram e cresceram em todas as possibilidades. Recursos, músicos, atividades, né, ideias. Nós somos muito ricos. Mas o assunto da riqueza, a despeito de ser um elemento, um atributo do reino de Deus, ele é tratado para a igreja do nosso tempo quando João escreve em Apocalipse sobre Laodiceia. Então, João mostra que a igreja de Laodiceia se tornou rica. E o Senhor disse, olha, vocês precisam comprar roupas, vocês precisam procurar coisas que são a verdadeira manifestação da graça de Deus. A igreja de Laodiceia é a igreja desse nosso tempo de hoje. A igreja evangélica no mundo, a igreja de Cristo no mundo hoje, ela é vista fisicamente como igreja de Laodiceia. Nós somos ricos. E como eu comecei a dizer, isso não é um problema em si. Mas nós perdemos a condição da simplicidade e da espontaneidade. Então, seja o track, seja o equipamento, seja todo o aparato que tem que ser cuidado, e nenhum problema com relação a isso, tem que ser cuidado, é muito bom. Mas isso roubou de nós
a autenticidade, a legitimidade, o funcional da música e do culto, que é brotar de dentro de nós e fluir através de nós e tocar a nós mesmos, ao invés de ser tocado pelo evento estético. Então, a riqueza é uma bênção muito grande. E tomara que a gente tenha ainda gerações que vão encontrar o equilíbrio, a moderação de ter a riqueza e manter aquela simplicidade e autenticidade e, às vezes, informalidade do fluir de um culto, como quem senta na mesa da cozinha com a família e canta e celebra e mexe no fogão e traz as coisas e tudo é genuíno. Isso é de extrema importância. E aí, juntando isso com o assunto que a gente estava falando antes da igreja, das pessoas, isso diz respeito a relacionamentos. Então, grande parte do que a gente vê desses irmãos, ou do que testemunhamos aqui, que vivenciamos da vida da igreja, é por conta de relacionamentos. A riqueza física roubou relacionamentos. Então, aonde alguém restaurar isso, vai restaurar também uma série de frutos, de dádivas, de moveres de Deus, de graça, de unção, porque o Senhor trabalha dessa forma, relacionamentos, simplicidade, leveza, né, autenticidade, mesmo que tenhamos as coisas boas que nós conquistamos e nos tornamos ricos com tanta coisa, né? Aquele equilíbrio que se precisa ter, né? Hoje a gente tem tanta coisa, e aí eu lembro daquele livro do, acho que é Nolan, que é o coração do artista. Nolan. Quando perguntam a ele sobre qual artista que ele prefere, né? Um que seja muito bom no que faz ou um que seja cheio do Espírito Santo. E ele cita Bezalel, né? Que a Bíblia fala que esculpia em ouro, em prata, em bronze, que era excelente no que fazia, mas que também manifestava os dons do Espírito Santo. Então, não tem problema a excelência, né? Desde que ela não abafe a presença de Deus e a manifestação do Espírito Santo. Eu falo muito isso quando eu saio para ministrar workshops e ter tempos de qualidade com os ministérios de louvor das igrejas. É isso, gente. Nós não podemos servir a tecnologia. Na verdade, ela tem que nos servir completamente. E as ferramentas estão aí, têm que ser utilizadas, mas elas é que têm que servir a presença de Deus e não a gente tentar encaixotar a presença de Deus para ela poder servir um modelinho que a gente definiu que é o modelo. Mas algo muito importante que o pastor falou, inclusive quando terminou o culto, ele falou, agora nós vamos lá para fora, tinha uma mesa posta, e nós vamos relacionar, nós vamos conversar, nós vamos falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E isso traduz tudo que você falou, porque você pôs na prática isso aí que você falou, depois você chamou todo mundo para ir lá relacionar, e realmente, às vezes, é o que falta, porque o relacionamento, ele traz isso, né? Você citou a casa. Nós estamos em casa, vamos adorar o Senhor, vamos fazer o nosso culto aqui. Eu tenho 3 meninos. É um mexendo para lá e para cá, o outro, mãe, eu vou levantar, e não sei o quê. Mas ali, aquele hábito de louvar ao Senhor com o nosso dia a dia. O relacionamento. E, às vezes, né, a igreja cresceu, mas com grande crescimento, com a grande tecnologia, até nos relacionamentos entre casais, no relacionamento entre filhos e pais, no relacionamento também dos integrantes, muitas vezes a tecnologia tem nos roubado o relacionamento. As pessoas não conseguem mais. Esses dias eu vi um rapaz que ele é dono de um negócio de mídia. E ele falou assim que só trabalha jovem com ele. E quando ele pede a alguém, liga para mim, pro fornecedor tal, eles falam assim, não, de jeito nenhum, vou mandar uma mensagem. Ele, não, eu quero que você ligue. Porque as pessoas não conseguem mais conversar, principalmente os mais jovens. Sim. Então, assim, isso nos roubou um pouco do relacionamento, né? De estarmos juntos. E ali no estar junto, Deus ordena a sua bênção, né? É verdade. É na comunhão. Na comunhão. Tá sendo ótimo, inclusive, a gente estar junto. Eu estar junto aqui com vocês dois hoje. Que alegria, que privilégio. Infelizmente, o primeiro bloco já está encerrando. O tempo passa muito rápido. A gente queria que tivesse mais tempo para poder falar, mas temos um bloco inteiro pela frente. E você pode correr rapidinho, pega uma água, vai no banheiro, chama o pessoal da sua casa aí, talvez que não esteja assistindo com você agora na sala, ou quem sabe você pode convidar seu marido, sua esposa para assistir no celular com você a segunda parte desse programa, que daqui a pouco a gente volta. Eu disse que seria rápido e realmente foi o tempo de você tomar uma água, convidar quem está aí na sua casa para poder vir assistir. Esse é o Praise Podcast.
programa do nosso Ministério de Louvor e Artes da Igreja Batista da Lagoinha Matriz, em parceria com a Fábrica de Artes e aqui com a Rede Super de televisão, que você acompanha sempre a programação, se não, www.redesuper.com.br. Você tem acesso ali no site da Rede Super à programação completa da TV. Também consegue no site da Rede Super assistir ao vivo, se você quiser. Programação 24 horas com cultos, programas como esse, né, de conversa, de bate-papo, programas como o da Márcia Rezende e tantos outros que a gente tem na programação da Rede Super, mas um fato em comum é que todos os programas são para falar do amor de Jesus pela nossa vida, pela sua vida e pela vida da sua família, né, Dani? Isso mesmo. E hoje nós estamos aqui falando de Jesus, né, com essa inspiração que é o pastor Sósteres Mendes. Pastor, eu queria te perguntar nessa hora como conciliar a carreira, como conciliar o ministério, o pastoreio com a família, como fazer isso dar certo. Eu não sei se eu posso responder tão bem, porque o tempo todo você não executa, você depende de Deus. Não é uma sabedoria, uma graça, uma destreza, algo que eu aprendi, que alguém aprende numa escola. Eu estou gerindo bem, eu consegui conciliar todas as coisas. Mas eu tenho entendido um princípio. Você não tenta conciliar. Você vive uma vida só. Então, a minha única vida, tendo meu relacionamento com o Espírito Santo, meu cuidado e ministério prioritário com família e deixando os frutos brotarem. Através dos dons, dos talentos, das oportunidades, dos relacionamentos, os frutos vão brotar. Então, esse princípio o Senhor tem me feito lembrar continuamente. É uma vida só. Não tenta fazer sua agenda, não tenta administrar um monte de coisas, não tenta equilibrar vários pratos, né? Mantém sua vida comigo e deixa fluir a minha vida em você, na sua família. As demais coisas, elas vão brotando em função dos dons, dos talentos, dos relacionamentos, das oportunidades que Deus te concede. Às vezes a gente quer administrar, e quando a gente administra, é igual um jardim, né? A mata, você vai para o Rio, você desce a Serra de Petrópolis, a mata tropical está viva, exuberante o tempo todo. Ninguém cuida daquela mata, só o Senhor. Agora o jardim em casa, fui eu que decidi, eu que ponho planta tal, 15 dias que eu não cuidar já estraga tudo. Quando a gente deixa Deus cuidar, já não depende mais da força do nosso braço. Então, eu vejo que esse é um princípio que a gente não pode abrir mão. É uma vida só. Minha vida inteira com o Senhor, intensa com o Senhor. Isso refletindo imediatamente na minha vida em família e os frutos vão brotando. Amém. Reflete nos filhos e reflete nos... São quantos filhos? 4. Eu tenho 4 filhos. Vai ter tá chegando um netinho. E tá chegando uma netinha. É mesmo? A primeira netinha? O Rafa tem 30 anos, casado com a Fernanda, Sim. já 2 anos e pouco casados. Eles vão ter a Manuela. Isso mesmo. O Rafa é o mais velho. O Rafa é o mais velho. Que legal. O Matheus é o segundo, ele está casado há menos de 1 ano com a Rebeca. E tem a Ana Luísa, que tem 23 anos, faz psicologia, estuda e mora aqui com a gente. E tem a Gabriela, que é caçula, 19 anos, ela estuda no CFNI, Christ for the Nations, em Dallas. Que bênção. E tá chegando a primeira netinha. Primeira E netinha. o coração de vovô, como é que tá? Só a expectativa. Explodindo. Uma alegria. Puxa vida. Eles falam que avô é pai duas vezes. E que fica tudo assim, meio bobo, Todo né? mundo Fica fala. todo mundo igual. Meu pai fala isso, né? Meu pai, que é um grande fã seu, né? Meu pai, pastor Dilton. Meu abraço a ele, lembrança da papai floresta. Tem uma puxa alegria enorme. Sempre que eu falo a seu respeito, papai sempre lembra com muito carinho de uma época preciosa que vocês compartilharam, né, lá na Batista da Floresta. E aí o papai fala, né, que o avô, como é que é?
Avô é o cavalo bravo. Gente, não é possível. Deve ser. Eu não lembro. Eu sei que é muito. Não. Avô é o cavalo que o filho amansou para o neto montar. O filho amansou para o neto montar. É literalmente, porque esses dias eu cheguei na casa dele e minha filha estava em cima das costas dele e ele fingindo de cavalinho, brincando com ele. Então que venha com saúde, em nome de Jesus. Amém. E que seja a alegria da sua Amém. casa. Primeiro de muitos. Amém. Amém. Se Deus quiser. E aqui, aproveitando que a gente está nesse assunto, vê hoje assim os filhos, sabe? Uma filha no Christ for the Nations estudando lá, uma escola que é referência no mundo. O Rafael hoje é um produtor, um músico que é referência hoje para a geração dele. E olhar para isso que não, como você acabou de dizer, que não existe uma receita de bolo, né? Para como fazer, como ser bem sucedido, como conciliar a vida, carreira, família, ministério e tal. Não existe uma receita de bolo, é a graça de Deus. Mas olhando para isso hoje, vendo a geração deles e fazendo um comparativo com tantos jovens que são da idade deles e que estão perdidos, qual que é o caminho, né? Que você vê que a gente precisa seguir e a diferença que existe entre os adoradores hoje e o que a gente viveu até bem pouco tempo atrás. Olha, as artes são manifestações, expressões de verdades que transcendem nosso universo e revelam glória de Deus. Arte é para ser isso. Arte é isso. Quando arte conduz uma ideologia, já deixou de ser arte. Arte é fruto de uma genialidade, de uma autenticidade, de uma expressão legítima de alguém que, de alguma forma, com cores, formas, luz, movimento, manifestam algo que eleva o espírito e nos eleva a glorificar a Deus. Puxa vida, às vezes a gente não percebe que a gente está glorificando a Deus porque a gente está tão envolvido em tantas coisas, mas a gente sabe que o nosso espírito, que coisa linda, meu Deus, e sempre tocam o nosso físico, porque luz, som, são frequências que vão vibrar nosso corpo e vão nos levar a um lugar espiritual de manifestação. Se o Espírito mora em mim, eu vou manifestar algo para Deus. Se não é o Espírito que mora naquela pessoa, provavelmente ele já deu legalidade e vai manifestar algo para o império das trevas. A arte é uma manifestação. E quando a gente se entrega para o Senhor, é natural que flua arte. Por isso, uma fábrica de arte, uma escola de arte, pessoas estudando, pessoas treinando. E quanto mais cedo a criança aprender, mais frutífera ela vai ser nessa área. Então, nós manifestamos algo que glorifica a Deus. Se isso é manipulado, se isso é dominado, se isso tem intentos comerciais, se isso tem intentos da minha fama, então aquilo é deteriorado. Mas se eu me entrego ao Senhor, aquilo vai fluir para que haja edificação do corpo de Cristo, para que haja manifestação do Espírito Santo em favor do corpo de Cristo, em favor de quem ainda não é do corpo de Cristo, e manifestação do Senhor para a glória dele mesmo. Então é imprescindível que eu e você entendamos sempre a importância de nos rendermos ao Senhor, de nos entregarmos ao Senhor na vida de intimidade com o Espírito Santo, na vida de relacionamento em família, na vida de interdependência genuína no corpo de Cristo, não só da prática de atividades da igreja, mas de relacionamentos do corpo de Cristo, para que mesmo Deus flua em nós, Deus manifeste em nós, Deus nos edifique, nos aperfeiçoe e isso produza luz. E o que produz luz é queima. Nós temos luzes aqui, se encostar ali, você queima, porque a combustão é que produz luz. Mesmo a luz LED, que ela tem um processo eletrônico diferenciado, ela precisa ter um dispenser de calor ali atrás, porque ela vai gerar calor. Aquilo que produz luz é fruto de combustão. Quando
eu quero produzir luz em qualquer uma das áreas da arte, em qualquer uma das áreas do ministério, do culto, da igreja, da vida, de família, eu preciso que haja o fogo de Deus em mim. E não é uma manifestação de avivamento no culto, é uma manifestação de transformação na minha vida. Então é de extrema importância que a gente, em tudo que a gente faz, todo esse propósito, coisas lindas aqui, gigantescas, e isso cresceu demais, faz parte da riqueza, né? Cresceu muito as artes, o que se faz, o que se produz, a excelência, que isso seja mesmo luz genuína. Amém. Não só cenografia ou estética, mas luz que tem calor, que transfere manifestação do Espírito Santo, que seja arte, que transfere vibração. A palavra vibração ela não é muito fácil de ser usada no nosso contexto, mas cientificamente é absolutamente vibração. As moléculas de ar vibram e geram em frequências movimento do tímpano, das membranas dos nossos ouvidos, gera movimento elétrico através dos olhos que acionam pela luz o nosso organismo inteiro e nos leva a expor, a expressar o que tem aqui dentro. E se temos o Espírito Santo de Deus aqui dentro, nós vamos expressar o Espírito Santo. Se por acaso alguém tem o vazio, vai acabar no genuíno do Evangelho, expressando o seu vazio e se enchendo de luz, se enchendo de Deus. Então é de extrema importância que a gente sempre busca o Senhor intensamente, assim, na família, na vida, no dedicar do tempo, a prioridade do reino, as demais coisas vão sendo acrescentadas, prioridade do corpo de Cristo, da igreja local, dos relacionamentos, isso é de extrema importância. Pode falar. Eu não sei se eu respondi todo o assunto que você colocou, mas... Pastor, qual conselho você... Eu sei que você deve estar antenada e ouvindo... não sei se você ouve as músicas que tocam hoje em dia, né? Como que é. Mas, de alguma maneira, por ser tão inserido na música, você deve saber do que está acontecendo, deve estar inserido nisso. Até mesmo porque a sua igreja é uma igreja jovem, a gente vai lá, tem muitos jovens. Como você vê a música hoje? Qual conselho você daria? A música hoje que eu falo dentro das igrejas, as músicas que têm sido feitas hoje para a igreja, né? O que você olha e fala assim, olha, isso está tão bacana, e né, como uma geração conta a outra geração as coisas de Deus, os feitos de Deus, fala para a gente também assim, um conselho, né, para a próxima geração, né? Para nós somos ministros, eu sou ministro, Felipe é ministro, fala para nós o que nós podemos fazer. Isso aqui, ó, sabe quando você senta com o seu filho e fala assim, filho, isso aqui está muito legal, bacana, continua assim. Mas isso aqui, acho que você pode mudar um pouquinho. Fala pra gente assim. A música, ela, em todas as eras, em todas as civilizações, ela sempre foi um elemento espiritual presente e de elevadíssima importância. A música, ela forma a cultura, ela forma o caráter, ela forma o conjunto de elementos que vão conduzir uma determinada pessoa ou comunidade, como ela também é formada por aqueles que foram formadas por ela. Então nós compomos músicas, nós cantamos músicas e nós expressamos aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, e aquilo que nós somos e aquilo que nós temos também foi afetado pela música que nós cantamos. Então em cada era, você vai ter, em cada cultura, em cada povo, uma música particular daquele tempo e daquele contexto. Então, eu cresci com meu pai, com esses pastores da Igreja Batista, pastor Rosivaldo de Araújo, pastor Enéas Tonini, pastor Márcio, e eu lembro, nós cantávamos Obra Santa do Espírito, esta causa é dos... É uma música muito antiga, muito... bem quadrada, assim, uma música bem raiz, que não se canta, mas de forma alguma. Alguns hinos americanos a gente ainda canta. Mas essa música, por exemplo, é raríssimo ver alguém cantando. Mas essa é forte, né? Mas essa música, ela é a expressão do que Deus estava fazendo naquele povo. E essa música afetou o que aquele povo estava vivendo diante de Deus. Cada geração. Aí tem os hinos... Tem as músicas de 1970, as músicas de 1980 e tem as músicas de hoje. Então não dá para você comparar
que a outra música era melhor, que eu gostava mais da outra, porque cada um tem uma história em torno de música. As civilizações, o ser humano, a natureza humana precisa da comunicação de energia e de mensagens que é a música e se forma dessa forma. Então, hoje, a música de hoje é uma música que precisa ser entendida hoje. Então, se você pensar na música americana evangélica, é uma das músicas talvez mais rebuscadas, mais densas, ricas em harmonias, em letras, em graça e até mesmo, tecnicamente falando, na questão da gravação, em excelência de produção. É um negócio assim impressionante. Em nada é melhor do que as que foram usadas, vivenciadas há 20, 30 anos atrás, porque são outras épocas. Elas atenderam à cultura daquele momento. Sim. Agora, se você pega hoje, especificamente, nós, como igreja no Brasil, nós precisamos ter um volume maior de músicas que expressam o que Deus está fazendo em nós. Uhum. E não há nada de problema em cantarmos as músicas que talvez sejam hoje a maioria das músicas que as igrejas estão cantando. Músicas lindas, músicas que eu amo ir para diante do Senhor e declarar aquelas músicas. Uhum. Mas falando de arte, falando de ministério de louvor, falando de líderes, de ministros, nós precisamos ter como povo, a nossa cultura, um volume maior de experiências como aquele irmão teve que compôs Obra Santa do Espírito, que vai nos fazer compor as nossas expressões. E não é que a gente vai tentar fazer essas músicas bombarem, e é difícil porque a música americana é mais forte. Não, é que nós vamos apresentar isso ao Senhor. Sim. Ele vai gerar os moveres do Espírito Santo que quer gerar em nós através dessas músicas. Ele vai gerar as transformações que quer gerar em nós através dessas músicas. E vai ter lugar para essas outras músicas também, de excelência, de altíssima importância, de muito valor para o reino, que o mundo inteiro está cantando. E há um poder no fato de todo o mundo está cantando, mesmo que idiomas diferentes, todo mundo está cantando aquela mensagem, aquela música. Mas nós, como brasileiros, como igreja no Brasil, como ministro do Senhor, nós podemos. E aí vale não só para quem compõe, que é uma parcela de pessoas, mas para quem canta. Ao invés de cantarmos as músicas que tocam a nossa alma e só cantar porque elas mexem conosco, a gente cantar aquilo que o Espírito está fazendo em nós, aquilo que a palavra de Deus instrui para que haja um crescimento do que o Espírito Santo está fazendo em nós. A gente sai só da faixa da alma e a gente entra numa dimensão do Espírito, em que realmente eu estou usando uma ferramenta funcional chamada música que produz movimentos, frequências das partículas de ar que faz parte do movimento chamado movimento do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Profundidade, né, daquilo que você está vivendo. Você está falando das músicas. Essência, a maioria das músicas que a gente está cantando hoje é de fora, né? Nós não estamos cantando as nossas músicas, da experiência que nós temos daqui como nação, né? Mas nós temos. Cadê o Ricardo? Ricardo Robortella estava aqui. Mas Nós temos músicas. Nós temos música, vocês têm aqui, Sim. nós temos nas igrejas locais muita gente que com simplicidade compôs. Então traz isso para o altar. Né? Vai cantar isso para o altar. É porque às vezes tem uma preocupação muito grande. Infelizmente, nosso tempo é curto, Dani, e já acabou. Então, quem sabe a gente até faz uma outra gravação, pastor. Um outro dia. O pastor chegou assim com um esboço e tudo. Eu falei, não, vai ser um bate-papo, a gente quer ouvir muito a sua experiência. Mas quem sabe a gente marca um dia para você vir trazer mais profundidade, mais conteúdo. Mas só encerrando esse assunto, às vezes as pessoas pensam muito assim, que a música ela precisa ser feita para impactar milhões de pessoas. A canção tem que impactar as nações, tem que chegar até... E às vezes não, às vezes Deus te deu uma canção para ser cantada pela sua comunidade local ali, né? Poucas pessoas que vão ter acesso àquilo e as famílias dela. Então, traga isso à tona, como o pastor Sóstenes acabou de dizer, né? Deixe isso fluir mesmo de dentro de você. Nós temos até aqui todo ano, a Lagoinha tem um tema, né? Cada ano a igreja escolhe um tema para poder
Direcionar né, todo mundo, né, as ministrações e o coração da igreja mesmo. O ano que vem é um ano da compaixão. Então, todo ano a gente busca em Deus, não de uma forma mecânica ou automática. A gente fala, ó Deus, se o Senhor está direcionando o tema da igreja para ser esse, então nos direcione, né, quanto compositores, a escrevermos sobre isso, para que os artistas possam cantar a respeito da compaixão, para que os ministérios de louvor possam declamar isso, né? E que isso venha a convergir com tudo aquilo que está sendo pregado nos púlpitos. Então talvez é uma canção, a música Compaixão, que a gente até começou a cantar ela já recentemente, que não vai impactar a nação, que não vai impactar outras denominações, outras igrejas, mas ela cumpre o seu papel, né? Ela cumpre o seu objetivo de fazer com que toda a igreja cante sobre compaixão e que assim ela seja ensinada. A arte é muito poderosa, né? O poder da arte como ferramenta de disseminação de ideias é absurdo. Né? E as centenas de crianças, jovens, adultos, até os mais velhos que estão aqui, vêm estudar aqui, estudar música, estudar iniciação musical, violão, dança, arte, né? Às vezes as pessoas estão lá nas suas igrejas, numa cidade pequena, numa igreja pequena, num lugar distante, e não valorizam aquilo. Põe diante do Senhor, investe, porque Deus vai fluir através destas vidas, da arte produzida, da música produzida, e haverá o mover do Senhor para aquele lugar, para aquele tempo, e aquilo vai desdobrando, vai transbordando, vai crescendo. Então é importante que cada um que está nos ouvindo, seja os assuntos que a gente está tocando, seja principalmente essa questão da arte, do louvor, da adoração, invista em vocês, invista na casa, na família, na igreja, e vai cantar o que Deus está dando a vocês, não para gravar ou para vender, mas cantar aquilo que Deus está fazendo em vocês, porque vem ali o mover de Deus. Amém. Amém. Isso aí você ouviu da boca de um compositor de uma das músicas que eu mais amo, que é essa canção, Como o Rei Davi, Quero Te Louvar. Depois você entra aí, em adoração. Uma música linda que até hoje eventualmente eu ministro ela em alguns momentos de ministração, às vezes em célula, em casa, né? Sheila gosta muito, minha esposa gosta muito dessa música também, que muito edifica a nossa vida, assim como sua vida, seu ministério, seu legado. Amém. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, pastor. Muito obrigado, viu? Foi ótimo o programa. As portas estão sempre abertas aqui da nossa fábrica, da nossa igreja de Lagoinha, como sempre esteve, né? O senhor sempre teve tanta conexão com a nossa igreja, continua tendo. E a alegria é muito grande recebê-lo, viu, querido? É, Dani? Muito obrigado. Isso mesmo, estamos muito Alegria felizes, foi muito edificante, bom demais poder parar e ouvir, né, um pouco, aprender um pouco com você, viu? Muito bom, muito bom, gente. Esse aí foi o Praise Podcast de hoje, recebendo aqui o pastor Sóstenes, querido, um programão, né? Assim como todos os nossos programas são. Sempre a gente recebe pessoas especiais que têm muito de Deus para poder compartilhar com você. Então eu quero te convidar já para estar com a gente no próximo programa, semana que vem, aqui na Rede Super ou pela rede social que você estiver assistindo. Acompanhe, compartilhe, mande aí no aviãozinho para os seus amigos, para a família toda, que eu tenho certeza que todos vão ser grandemente abençoados, assim como eu sou também quando estou aqui conversando com meus amigos. Então semana que vem a gente está de volta, ok? Deus te abençoe, um abraço. Tchau, tchau.